Você já se sentiu como se estivesse no fim da linha? Como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando e nenhuma oração fosse suficiente para acalmar a tempestade dentro do seu coração? Se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque, de alguma forma, Deus quer te lembrar de algo poderoso. Ele ainda está no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Vivemos dias difíceis. A cada amanhecer, enfrentamos batalhas internas e externas que testam nossa fé, nossa paciência e até mesmo nossa identidade. São problemas financeiros, relacionamentos quebrados, doenças inesperadas, perdas que deixaram cicatrizes profundas. E em meio a tudo isso, vem o questionamento: onde está Deus? É nesse ponto que muitos desistem, abandonam a fé, se afastam da esperança e mergulham em uma escuridão silenciosa. Mas hoje eu quero te dizer algo que pode reacender a chama dentro de você. Deus nunca saiu do controle. Ele não perdeu o comando da sua história, nem por um segundo. Muitas vezes, quando olhamos para a nossa volta, tudo parece fora do lugar. Os sonhos que planejamos há anos parecem mais distantes do que nunca. Aquilo que construímos com tanto esforço pode ser destruído em segundos. A dor vem sem pedir licença e a angústia se instala no peito como um peso constante. Mas mesmo assim, mesmo em meio ao caos, Deus continua sendo Deus. Ele não depende das circunstâncias para ser fiel. Ele não muda, ele não falha. Essa mensagem não é apenas um consolo vazio. Ela é um chamado, um lembrete direto do céu. Filho, filha, eu estou contigo. Eu nunca te abandonei. E mesmo que você não entenda agora, tudo está debaixo da minha soberania. Quando você sente que está afundando, é aí que Deus estende a mão. Quando a última esperança parece ter sumido, Ele envia uma palavra, um sinal, uma presença que reacende a fé. Ele não é um Deus de improvisos. Ele conhece o fim desde o começo. A Bíblia diz em Isaías 46:10: eu anuncio o fim desde o princípio, desde os tempos antigos, o que ainda está por vir. Digo, meu propósito permanecerá de pé, e farei tudo o que me agrada. Isso significa que mesmo o que parece descontrole, para nós, está sendo conduzido por Ele com propósito. Você pode estar chorando agora, sem entender o porquê de tanta dor. Mas a verdade é que Deus está trabalhando nos bastidores, alinhando coisas, moldando seu coração, fortalecendo sua fé. Muitas das nossas maiores lições vêm das fases mais dolorosas da nossa caminhada. E é nelas que descobrimos que Deus é mais do que um conceito religioso. Ele é socorro bem presente na angústia. Respire fundo. Você chegou até aqui. Isso já é prova de que existe força em você. E mais do que isso, existe um Deus que ainda acredita em você, mesmo quando você duvida de si. Ele não desiste, ele não se afasta, ele permanece. Se essa introdução tocou seu coração, continue comigo. Nas próximas partes, vamos explorar juntos a conexão com sua dor, a palavra de Deus sobre isso, como aplicar isso no dia a dia e como encontrar respostas que você talvez esteja buscando há anos. Essa jornada não será leve, mas será libertadora. E no final, você vai entender: Deus sempre esteve no controle. Talvez você esteja assistindo este vídeo deitado em sua cama, com o celular na mão, tentando distrair a mente. Ou talvez esteja no meio de um dia difícil, sentindo-se sobrecarregado, buscando alguma palavra que traga paz ao seu coração. Seja qual for a sua situação, uma coisa é certa: você não chegou aqui por acaso. Quantas vezes você já olhou para o céu e disse em voz baixa: Deus, eu não aguento mais? Quantas vezes chorou escondido, sem que ninguém percebesse? Você sorri para o mundo, mas dentro de si carrega um cansaço que não é apenas físico, é da alma. É o peso de tantas responsabilidades, frustrações acumuladas, decepções constantes e sonhos adiados. Você tem feito de tudo para continuar em pé, mas sente que está por um fio.
Se essa é a sua realidade, saiba, você não está sozinho. Todos nós, em algum momento, chegamos nesse ponto. Aquele instante em que parece que nada mais faz sentido. Quando as orações parecem não passar do teto. Quando o silêncio de Deus nos assusta mais do que qualquer tempestade. Quando nos perguntamos, será que Ele se esqueceu de mim? Mas preste atenção, Deus não se esqueceu. Deus não se calou. Ele está aí com você, nesse exato momento. O problema é que muitas vezes nos fechamos tanto na dor que perdemos a sensibilidade para perceber os pequenos sinais de Deus. Ele não aparece sempre em grandes milagres, mas se revela nos detalhes, numa mensagem como essa, num abraço inesperado, numa lembrança que aquece o coração. E é por isso que hoje Ele usou essa tela para te alcançar, porque Ele te ama. E mais do que te livrar da dor, Ele quer te ensinar a passar por ela de cabeça erguida, com fé e propósito. Você tem sentido falta de paz, não é? Tem carregado fardos demais. Tem tentado manter a aparência de força, mas por dentro está quebrado. E o mais difícil é que nem sempre temos com quem desabafar. Algumas pessoas ao nosso redor não entendem a profundidade do que estamos vivendo. Elas dizem, tenha fé, mas não sabem o tamanho da nossa luta diária. Mas Deus, sabe, Ele conhece suas lágrimas, Ele vê cada pensamento, Ele entende o que ninguém mais entende. Você já percebeu como o mundo cobra perfeição? A sociedade quer que sejamos produtivos, positivos, presentes, disponíveis, o tempo todo. Mas a alma humana não foi feita para esse ritmo insano. Às vezes, o que mais precisamos é de um tempo de pausa, um tempo com Deus, um momento sincero de vulnerabilidade, onde não precisamos fingir que está tudo bem. E se você nunca teve esse momento, talvez este seja o primeiro. Hoje pode ser o dia em que você desarma todas as suas defesas e diz, Senhor, eu estou cansado, me ajuda. E Ele vai ajudar. Ele está mais perto do que você imagina. Não importa quantas vezes você caiu, quantas decisões erradas tomou, quantas orações deixou de fazer. O amor de Deus não se baseia na sua performance espiritual. Ele te ama por quem você é, não pelo que você faz. Ele te quer de volta, não importa o quão distante você se sente. Então, neste vídeo, eu não estou aqui para te dar fórmulas mágicas. Eu estou aqui para caminhar com você como um irmão, uma irmã na fé. Para dizer que você ainda tem valor, mesmo quando o mundo diz o contrário. Que sua dor tem propósito, mesmo quando tudo parece sem sentido. E que sua história ainda está sendo escrita. Mesmo que você ache que tudo já acabou, você não está sozinho e nunca esteve. Quando estamos cansados, feridos e sem fé, uma das maiores verdades que esquecemos é esta. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que passaram exatamente por isso. Homens e mulheres que foram à beira do colapso, mas que encontraram em Deus um novo começo. E talvez o que você mais precise agora não seja de uma solução imediata, mas de esperança. E a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de esperança. Vamos começar com Elias, o grande profeta. Ele foi usado por Deus de maneira poderosa, enfrentou centenas de profetas de Baal, viu o fogo cair do céu, mas pouco depois fugiu para o deserto com medo, sentou-se debaixo de uma árvore e orou assim, já tive o bastante, Senhor, tira minha vida. 1 Reis 19:4. Elias estava esgotado, queria desistir, mas Deus não o repreendeu por isso. Em vez disso, o alimentou, deu descanso e falou com ele de forma suave. Talvez seja isso que Deus quer fazer com você hoje, te alimentar com sua palavra, te dar descanso e falar ao seu coração com mansidão. Outro exemplo é Jó, que perdeu tudo: filhos, saúde, riqueza, amigos. A dor que Jó enfrentou o levou a questionar, a lamentar, a rasgar o coração diante de Deus. Mas mesmo em meio ao sofrimento ele disse, eu sei que o meu Redentor vive.
Jó 19:25. E essa declaração foi suficiente para manter acesa a chama da fé. O final da história de Jó foi de restauração. Isso nos ensina que Deus nunca encerra uma história na dor. Ele sempre tem algo além. Lembremos também de Davi, o homem, segundo o coração de Deus. Ele escreveu diversos salmos em momentos de aflição. Em Salmo 6, Davi diz: "Estou exausto de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago." Davi conheceu o desespero, a culpa, a perseguição, a solidão. Mas ele também descobriu algo poderoso: que Deus não rejeita um coração quebrantado. Foi na dor que Davi compôs alguns dos louvores mais lindos que temos na Bíblia. Talvez você também vá transformar sua dor em testemunho. Vamos a Jesus, o próprio Filho de Deus. No jardim do Getsêmani, pouco antes de ser crucificado, ele disse: "Minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal." Mateus 26:38. Sim, Jesus também sentiu o peso do desespero. Ele chorou, suou sangue, pediu ao Pai que, se possível, o livrasse daquele momento. Mas no fim, disse: "Seja feita a tua vontade." E essa submissão mudou a história da humanidade. Jesus entende o que você sente. Ele viveu a dor humana em sua totalidade e hoje ele está à direita do Pai, intercedendo por você. E o que dizer de Pedro? Após negar Jesus 3 vezes, ele chorou amargamente. Se sentiu indigno, fracassado. Mas Jesus foi até ele, restaurou sua fé e o comissionou para liderar a igreja. Isso nos ensina que Deus não desiste de nós, nem quando nós desistimos de nós mesmos. A Bíblia também nos mostra momentos de pura escuridão, como quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Foram 70 anos de sofrimento, mas Deus, por meio de Jeremias, deixou uma promessa: "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro." Jeremias 29:11. Essa promessa vale para mim, para você, para todos os que estão exaustos, mas ainda querem crer. Você percebe o padrão? Deus não age só no auge, Ele age no vale. Deus não se revela apenas na vitória, mas também na luta. E principalmente, Ele não rejeita os cansados. Pelo contrário, os convida: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Mateus 11:28. Esse é o convite que está diante de você agora. A palavra de Deus é viva e ela tem poder para renovar forças. Mesmo que você esteja no fundo do poço, mesmo que tudo ao seu redor pareça ruir, Deus continua escrevendo sua história. Ele ainda está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. Ele trabalha no silêncio, nos bastidores, nas entrelinhas da vida, e no tempo certo, tudo fará sentido. É muito fácil ouvir palavras bonitas, versículos poderosos e histórias bíblicas inspiradoras. Mas a pergunta que surge no coração de quem está ferido, cansado e sem fé é: como eu aplico isso na minha realidade? Como eu sobrevivo ao hoje com tantas contas, pressões, tristezas, doenças e frustrações? Essa é a hora de aterrissar a fé. Isso começa com pequenas atitudes diárias, simples, mas profundas, que podem renovar suas forças. Vamos explorar formas práticas de aplicar essa mensagem na sua vida real. Tenha um momento diário com Deus, mesmo que seja breve. Você não precisa orar por 1 hora ou ler 10 capítulos da Bíblia por dia para se conectar com Deus, mas precisa abrir espaço para Ele no seu dia. Pode ser ao acordar, no intervalo do trabalho, no ônibus, antes de dormir. Um versículo, uma oração sincera, uma música de louvor já bastam para abrir uma brecha no cansaço e deixar a esperança entrar. Se você está esgotado, comece pequeno. Por exemplo, abra os Salmos e leia em voz alta.
Ou simplesmente diga: Senhor, estou cansado, mas estou aqui. Fala comigo. Isso é o suficiente para que o Espírito Santo comece a agir. Substitua vozes negativas por promessas bíblicas. Mente cansada é um campo fértil para mentiras do inimigo. Você não tem valor. Nada vai mudar. Deus te esqueceu. Essas vozes precisam ser combatidas com a verdade, e a verdade está na palavra. Escreva versículos em post-its e cole onde você mais olha, no espelho, na geladeira, no celular. Coloque promessas onde há dor. Troque as vozes que te afundam por declarações que te levantam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Filipenses 1:6. Ler e declarar essas verdades todos os dias transforma sua mente e, com o tempo, transforma também seu coração. Cuide do seu corpo e da sua alma com compaixão. Vezes, o cansaço não é só espiritual, é físico, mental, emocional. E Deus não ignora isso. Assim como Ele deu comida e descanso para Elias, você também precisa se cuidar. Dormir melhor, comer com mais atenção, fazer algo que te dá prazer, desligar o celular por algumas horas, respirar fundo, dizer não quando for necessário. Isso também é espiritual. Isso também honra a Deus. Você é templo do Espírito Santo. Cuidar de si não é egoísmo, é sabedoria. Procure ajuda. Você não precisa lutar sozinho. Deus muitas vezes age através de pessoas. Se o fardo está pesado demais, busque alguém de confiança. Pode ser um pastor, um amigo de fé, um psicólogo cristão. Não tenha vergonha de pedir ajuda. A Bíblia diz: levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Gálatas 6:2. O isolamento alimenta a desesperança, mas a comunhão gera cura. Conversar, chorar junto, orar com alguém, isso tem poder. 5. Pratique a gratidão, mesmo nas mínimas coisas. Parece clichê, mas é uma arma poderosa. Quando tudo parece perdido, é fácil focar só na dor. Mas a gratidão reposiciona nosso olhar. Tente listar, todos os dias, pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser um café quente, um abraço, um versículo que te tocou. Essa prática não ignora a dor, mas revela que Deus ainda está presente, mesmo em detalhes. Gratidão é uma forma de declarar: ainda vejo Deus na minha história. 6. Reforce sua fé ouvindo, vendo e falando sobre Deus. A fé vem pelo ouvir. Então ouça mensagens edificantes, louvores que alimentam sua alma, vídeos que te aproximam de Deus, como este que você está assistindo. Evite conteúdos que drenam sua fé ou alimentam sua angústia. Fale sobre o que Deus já fez, ainda que seja uma lembrança de anos atrás. Escreva testemunhos. Cante, mesmo sem vontade. Quando você ativa sua fé, mesmo no deserto, você move o céu na sua direção. Entregue o controle, porque Ele sabe o que está fazendo. Talvez a maior aplicação prática de tudo o que falamos até agora seja essa: soltar o que você não consegue controlar. Entregar nas mãos de Deus, confiar que Ele sabe, Ele vê o que você não vê, entrega e descansa. E quando não conseguir descansar, clame por paz. Diga: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Toma o controle. Essas atitudes simples, mas consistentes, vão fortalecer sua alma dia após dia. E mesmo que tudo ainda pareça difícil, algo dentro de você vai mudar. Você vai perceber que não está mais lutando sozinho. Feche os olhos. Respire fundo. Silencie a ansiedade por um momento. Agora entregue tudo. Vamos orar juntos. Pai, aqui estou eu, cansado, ferido, com o coração pesado.
Às vezes, tudo ao meu redor grita que não vai dar certo. As contas não fecham, as portas não se abrem, as respostas não chegam. A alma geme em silêncio. E a fé parece um fio frágil, quase arrebentando. Mas mesmo assim, eu me aproximo. Mesmo fraco, eu venho. Mesmo sem entender, eu clamo. Porque eu sei que o Senhor é o Deus que ouve o sussurro mais fraco, o grito abafado, a lágrima que ninguém vê. Senhor, eu não tenho forças para lutar com minhas próprias mãos. Então eu coloco tudo aos teus pés. Minha família, minha saúde, meu futuro, minhas dúvidas, minhas dores mais escondidas. Eu entrego, Pai, eu solto, eu desisto de tentar carregar o que só o Senhor pode suportar. Tu és o Deus que abriu o mar, que alimentou Elias com corvos, que visitou Daniel na cova, que ressuscitou a esperança de Marta e Maria diante do túmulo. Tu és o mesmo Deus. Tu não mudas. Tu ainda estás no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Por isso, agora eu oro com fé, mesmo que seja uma fé pequena, porque sei que o Senhor pode transformar até a fé do tamanho de um grão de mostarda em um milagre. Senhor, eu te peço, acalma minha mente, silencia o caos dentro de mim. Fala comigo no meio da noite, sustenta-me quando eu pensar em desistir, me levanta quando eu cair, me dá coragem para seguir, mesmo sem entender o caminho. A tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Então renova as minhas, Pai. Sopra sobre mim um vento novo. Dá-me olhos espirituais para ver o que o mundo não vê, que o Senhor está agindo, mesmo no silêncio. Que há uma batalha sendo vencida, mesmo que eu ainda não veja o resultado. Abraça-me nesta oração. Envolve meu coração como um pai amoroso, envolve um filho cansado. Lembra-me de quem tu és, o Deus do impossível, o Deus que transforma lágrimas em sementes, o Deus que usa até o deserto para fazer florescer algo novo. E ainda que eu passe por vales, que eu não me esqueça. O Senhor está comigo, no fogo, na água, na dor, na espera. Tu estás comigo, e isso me basta. Eu não preciso entender tudo, só preciso confiar em Ti, porque o Senhor nunca perdeu o controle, nem por um segundo, nem quando eu chorei sozinho, nem quando tudo desabou. O Senhor continuava sentado no trono, e continua hoje. Por isso, Pai, eu te entrego meu cansaço e recebo tua paz. Entrego minha dúvida e recebo tua presença. Entrego o medo e recebo tua promessa. A minha alma diz, ainda há esperança. O meu espírito declara, Deus é fiel, e o meu coração escolhe crer. Tudo vai cooperar para o bem, porque eu te amo e sei que tu estás no controle. Em nome de Jesus, amém. Você chegou até aqui, e isso já diz muito. Mesmo cansado, mesmo com a fé abalada, você escolheu escutar até o fim, e agora talvez esteja sentindo algo que não consegue explicar com palavras. Uma paz suave, um alívio no peito, uma faísca de esperança reacendendo. Isso não é coincidência, isso é Deus. Deus te encontrou neste vídeo, te lembrou com toda delicadeza e autoridade que Ele nunca saiu do controle. Você pode até não ter visto, mas enquanto você chorava em silêncio, Ele estava escrevendo uma nova página da sua história. Enquanto você pensava em desistir, Ele preparava uma resposta. Enquanto tudo parecia parado, Ele trabalhava nos bastidores. E agora, Ele te pergunta, você confia em mim para seguir mais um pouco? Às vezes, tudo o que Deus espera de nós é esse pequeno passo. Não precisa ser grandioso, não precisa ser perfeito, apenas continue. Mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo sem entender. Agora, olhe para a sua vida. Você tem dois caminhos diante de si, o da desistência ou o da fé, o da paralisia ou o do recomeço. Qual você vai escolher? A sua decisão de hoje pode mudar tudo, porque quando você diz sim para Deus, o céu se move. Os anjos agem, as correntes caem, as portas se abrem
Por isso aqui vai o meu convite. Não pare aqui. Não volte para a escuridão da dúvida. Não desista. Hoje pode ser o dia em que tudo começa a mudar. Agora é o momento da ação. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu escolho confiar. Essa declaração simples será como um selo de fé sobre a sua vida. Você vai testemunhar o que Deus pode fazer com um coração sincero. Compartilhe este vídeo com alguém que está vivendo um momento difícil. Talvez alguém esteja à beira do desespero e uma simples mensagem como esta pode salvar uma vida. Inscreva-se no canal Reflexões de Fé para continuar recebendo conteúdos que alimentam sua alma e fortalecem seu espírito. Estamos juntos nessa caminhada de fé, dia após dia. E se puder, deixe seu like e ative o sininho. Isso ajuda muito para que mais pessoas recebam mensagens como essa. Antes de encerrar, quero te lembrar de uma última coisa. Você não está sozinho, nunca esteve, nem por um minuto sequer. Deus está contigo, na lágrima e na risada, na dor e na cura, na dúvida e na certeza, no silêncio e no milagre. O controle nunca saiu das mãos dele e a sua vida ainda está sob os cuidados do Criador. Volte a sonhar, volte a crer, volte a viver com esperança, porque o melhor ainda está por vir.